Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho quanto à legislação que versa quanto ao contexto indígena. Vamos trabalhar rapidamente, fazer uma pequena revisão para que vocês possam se situar dentro da legislação. Depois vamos conversar quanto à Constituição Federal e o Estatuto do Índio também, tá? Depois tem um outro videozinho para vocês falando um pouco mais quanto ao Estatuto do Índio, né, que será objeto da atividade de vocês para depois da nossa prova, tá bom? Então vamos lá, trabalhar, estudar o direito indígena é como se fosse transitar entre dois mundos, tá? Por quê? De um lado, nós temos o Estatuto do Índio, né, de 1973, totalmente integracionista, né, momento em que verificava-se que a condição indígena seria gradativamente eliminada, né, ao passo que esses indivíduos seriam, então, integrados à sociedade como um todo, porque considerava-se que não possuíam uma cultura, uma sociedade que devesse ser respeitada. E, de um outro lado, nós temos a Convenção 69 de 1989, né, conhecida internacionalmente em 91 e somente em 2004 ratificada no Brasil, e também a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, lá de 2007. E no meio disso nós temos a Constituição Federal, né? No meio disso, desses dois pontos, de um lado totalmente integracionista, de outro a priorização da autodeterminação, o reconhecimento do indígena como sendo indígena, nós temos no meio disso a Constituição Federal, que ela dedicou-se basicamente, ela tentou dirimir problemas quanto à questão das terras indígenas. Acabou deixando muita coisa de lado, acabou deixando de contemplar muitos elementos importantes quanto ao contexto indígena, tá? E foi sendo construído, foi sendo alicerçado com o passar do tempo, tudo bem? Aí nós tivemos lá, fazendo um apanhado geral, nós tivemos o problema lá com a SPI, que veio lá de 1910, e diante a grandes problemas quanto a diversas denúncias quanto a irregularidades do SPI, nós tivemos então a extinção do SPI e a instituição da FUNAI em 67, né? Acabou virou o órgão que tutelava os indígenas, visando garantir então a proteção aos indígenas, bem como a assistência ampla a estes, certo? Aí, dentro do problema todo que havia ao tempo da ditadura militar, que nós tivemos aí em 64, mais ou menos, início de 64, e da tomada de poder pelos militares, eles acabaram se apropriando do SPI, onde tiveram essa série de denúncias, né, de má gestão, gestão fraudulenta do SPI, então instituiu-se a FUNAI. A FUNAI ela vem como uma resposta frente a essas agressões aos direitos indígenas decorrentes da atuação do pessoal do SPI. E para minimizar os impactos, já que internacionalmente o SPI ficou conhecido nesse período como um órgão que vinha agredir frontalmente os direitos indígenas, instituiu-se a FUNAI, e no meio disso, para minimizar a bagunça toda com o direito indígena, o governo se comprometeu a trazer uma legislação especificamente voltada ao indígena, que foi então o Estatuto do Índio de 1973. E assim o fez. Como eu já comentei com vocês, foi uma legislação inovadora, né, foi amplamente, internacionalmente reconhecida. Ela foi reconhecida como um grande avanço na ideia de proteção ao indígena, tá? Ainda que tenha tido um foco totalmente integracionista, ela representou, sim, um grande avanço na proteção ao indígena, tá? Aí, com o advento mais para frente da Constituição de 88, então que houve uma maior atenção ao contexto protetivo
mudou-se a visão de integracionista, tá? Dando também grande atenção à propriedade indígena, já que esse era um dos grandes objetos de disputa, era um dos grandes motivos para que houvesse tanta agressão aos direitos indígenas, tanta agressão aos povos indígenas, no sentido de que eles detinham a terra ali, estavam na terra e o pessoal queria a terra. Então, a Constituição de 88 também vem nesse sentido de construir uma maior proteção a esse contexto territorial também, envolvendo a questão indígena. Tá? Então, dentro da legislação brasileira, com o advento da Constituição Federal, primeiro com o advento do Estatuto do Índio, depois com o advento da Constituição Federal, a mudança de paradigma que nós tivemos ali antes e depois da Constituição Federal, a nossa legislação brasileira, a legislação indigenista brasileira, ela reconhece, então, os povos indígenas do Brasil. Tá? E atualmente nós temos o título 8, o capítulo 8 também da Constituição Federal, os seus artigos 231 e 232, que tratam especificamente do contexto indígena, tá? Assim como também o Estatuto do Índio. Mas a Constituição Federal de 88, ela veio como se fosse um abre-alas, ela abriu um novo capítulo na relação entre o Estado e a legislação, entre o Estado e os povos indígenas, porque ela retirou-se a visão de uma cultura periférica, tá? que permeava a legislação brasileira até então, né? Baseada sempre numa questão de mudar, de integrar, de puxar o indígena para uma sociedade dominante, vamos colocar assim. Então, a Constituição Federal ela vem trazendo, instituindo direitos fundamentais, ela vem priorizando a manutenção priorizando a sobrevivência física, assim como cultural dos povos indígenas também. Tá? Então, ela vem tanto trazendo, a Constituição Federal vem tanto inovando no contexto de amplas garantias, como também se destaca no momento em que prioriza esse contexto de proteção ao indígena. Antes disso, os indígenas eram tidos como detentores de alguns direitos, só que eram vistos como direitos transitórios. Garantia-se direitos aos indígenas até o momento em que eles fossem, abre aspas, civilizados. Tá? Era basicamente essa visão que tinha-se antes da Constituição de 88. Aí, com a Constituição de 88, foram garantidos direitos permanentes, direitos de todo e qualquer cidadão. Ainda que, e é uma ressalva um pouco complexa de falar, mas ainda que, sendo indígena, reconheceu-se, então, o valor da cultura indígena, que era um passo que deveria ser observado, que deveria ser priorizado. O Estatuto do Índio, na época de sua criação, tinha essa postura de integrar o indígena, uma ideia progressista, que gradativamente o indígena seria incorporado na comunhão nacional. E ainda assim foi considerado uma referência dentre os mecanismos de proteção aos indígenas. Tá? Aí agora, com o advento da Constituição de 88, há essa ideia de proteção ampla, a proteção genérica, a proteção à cultura, aos seus usos e costumes, e principalmente à sua integridade física, a manutenção de sua dignidade. Tudo bem? Então, há, a partir de 88, a preservação da cultura como sendo relacionada diretamente com uma garantia de organização social, de acordo com seus usos e costumes, e assegurava que os indígenas, os índios, possuíssem, então, um espaço e tempo para o seu desenvolvimento e de suas comunidades, respeitando as suas diferenças, respeitando as peculiaridades da cultura, uma cultura distinta dos demais integrantes da sociedade, mas era uma cultura que deveria, então, ser respeitada. Então, a partir de 88, não há mais de se falar em integrar o indígena, a comunhão nacional ou a sociedade dita dominante. Então, aí foi acontecendo, o contexto legal foi evoluindo. Começa legal, vai começando, e começa com a base, no momento lá na Lei das Terras, nós tivemos
declaração de que os indígenas eram detentores de usufruto da terra, enfim, e chegamos em 88, com a nossa Constituição Federal. E a Constituição Federal, basicamente, da organização social, costumes, usos e costumes, a manutenção de sua língua também traz, contempla direitos originários, que são imprescritíveis sobre as terras tradicionalmente ocupadas, traz que também a obrigação da União em demarcar as terras indígenas, assim como proteger e fazer respeitar todos os bens nela existentes. Também traz, na Constituição Federal, contempla também questões de direito à posse permanente sobre as terras que habitam, proibição de remoção dos povos indígenas de suas terras, salvo em casos de catástrofes ou epidemias, que aí pode haver um movimento de remoção daquele povo. Aí, da leitura da Constituição, você consegue compreender como é que é o mecanismo que isso é permitido. Também não é aleatório, também não é bagunçado não, tá? Assim como também há a contemplação do usufruto exclusivo das riquezas do solo, isso é uma questão que sempre dá problema. Uso de suas línguas maternas nos processos próprios de aprendizagem, enfim. Há uma gama imensa de proteção ao indígena, tá? Eu vou citar alguns dos artigos para vocês e vou deixar também o material escrito com essa seleção, com esse indicativo dos artigos, tá? Mas acho importante já trazer alguns para vocês, destacar alguns, como, por exemplo, para que vocês entendam como está espalhado na Constituição Federal essa proteção ao indígena. Não está só lá nos artigos 231 e 232. Não, também não está só no Estatuto do Índio. Está jogada, assim, na nossa Constituição Federal. Tem um monte de passagens que contemplam o contexto indígena, tá? E ainda assim, há carência de legislação. Mas vamos lá no nosso artigo 3º da Constituição Federal, quanto aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, nós temos no inciso 4º, vocês sabem que eu sou péssima de algoritmo romano, e eu estou olhando aqui, promover o bem de todos, sem preconceitos, enfim, de origem, raça, sexo, etnia, cor, enfim. Lá no artigo 4º, a República Federativa do Brasil rege-se nas relações internacionais pelos seguintes princípios, aqui a autodeterminação dos povos, também contemplando o contexto indígena, tá? Artigo 5º, clássico, básico, contexto de igualdade perante a lei, eu não vou ler para vocês que ele é imenso, ele é grandinho. Lá no nosso artigo 20, nós temos a questão dos bens da União, que há a citação quanto às terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Artigo 22, competência privativa da União quanto a legislar sobre as populações indígenas, então compete somente à União, tá? Enfim, nós temos uma gama imensa de artigos que vão tratar de contextos de legislação, contextos de princípios basilares, direitos basilares, assim como direitos pontuais, questões de educação também contemplada lá pelo artigo 200 e pouco, que traz toda um alicerce à proteção indígena. E eu repito, ainda assim, falta proteção. Falta, talvez, eu arrisco dizer que falta consciência para que haja esse respeito à cultura indígena, certo? Eu não estou marcando o nosso tempo, eu não sei quanto tempo nós já temos de gravação. Eu vou continuar, qualquer coisa eu faço corte no vídeo na hora de editar, tá? Vamos continuar. Aí nós temos lá o nosso artigo, os artigos específicos da Constituição, que trata quanto aos direitos indígenas, né, a parte indígena, em que vocês, de uma rápida leitura, conseguem captar bem o que ele nos traz, tá bom? É bem tranquilo também. Nós conversamos na aula passada quanto à autodeterminação dos povos, pela Convenção 69 da OIT, que ela vem em 2007, em 13 de setembro de 2007, declarada pela ONU, esse direito de autodeterminação dos povos. E o que é esse direito? É que este direito, ele garante aos índios
a determinar livremente seu status político, e perseguir livremente o seu desenvolvimento econômico, social, cultural, incluindo em seus sistemas próprios de educação, saúde, resolução de conflitos, dentre outros, ou seja, manifestação cultural. Porque dentro do contexto indígena, dentro das diversas etnias que nós temos, existem diversas manifestações culturais. Diversas, por exemplo, quando há entre eles a incorrência em algo que eles consideram crime, há dentro dos seus povos o tipo de punição. Isso tem que ser permitido. Já falar daqui a pouquinho sobre esse contexto penal, quanto a essa punição decorrente da própria cultura do índio também, tá? Mas é através desse direito de autodeterminação que os povos indígenas têm a garantia de um compromisso por parte dos estados, a nível federal, estadual e municipal, em manter a sua cultura. Existe esse alicerce dentro desse contexto de autodeterminação dos povos, tá? Então, essa convenção, 169, ela também traz algumas ações, elenca também algumas ações que devem ser observadas, que orientam também até a própria proteção ao direito indígena, como a necessidade de adoção de um conceito padronizado do que são povos indígenas, tá? Manutenção de um princípio de autoidentificação como critério de determinação da condição de ser um indígena, e daqui a pouco eu já vou falar sobre isso com vocês. O direito de consulta sobre as medidas legislativas e administrativas que possam afetar diretamente os povos indígenas, ou seja, eles precisam ser ouvidos também, porque eles interessam. Se afeta o seu contexto, eles têm que ser ouvidos. Não podem ser encarados como indivíduos que não entendem, que não têm noção do que está acontecendo, então não vão participar eles não, tá? Vamos só fazer. Não. Tem direito de serem ouvidos, direito de consulta prévia, assim como o direito de participação, tá? Dentro naquelas instituições que são responsáveis administrativamente ou que exercem algum tipo de políticas e programas que possam vir a lhes afetar. Então, além do direito de consulta, também tem o direito de participação. Então, a questão da autodeterminação, ela é um direito que eles acabam decidindo, um direito que permite, direito de que os indígenas possam decidir quais são as suas próprias prioridades quanto ao seu desenvolvimento. Não estamos falando na criação de um novo Estado, como comentaram na aula passada, não. Não estamos falando na criação de um novo sistema político, de uma nova organização, não. Estamos falando dentro de um sistema macro, nós temos essa sociedade indígena e que tudo que ela expressa deve ser respeitado, ainda que seja diferente dos demais. Esse respeito, manter isso é que nos importa no contexto da autodeterminação, estabelecida lá pela Convenção 169, que hoje ela é considerada atualmente uma ferramenta de caráter obrigatório mais eficaz e avançada em matéria de direitos indígenas. Essa convenção ela traz um rol bem interessante do que é direito dos povos indígenas. Bem, vou fazer o seguinte, eu vou cortar esse vídeo aqui, tá bom? E daqui a pouquinho, na sequência, tem um novo vídeo continuando esse contexto da nossa legislação indígena, trazendo as linhas gerais de quem é o indígena, como é visto o indígena, e depois também conversando quanto ao Estatuto do Índio, tá bom? Fica aí, não sai daí não, daqui a pouquinho a gente continua com esse nosso conteúdo, tá bom? Espera só um pouquinho e veja o próximo vídeo.